PL, então esse projeto de lei, ele foi proposto pelo Aurélio Nomura, que é um político do PSDB, que é muito próximo da comunidade nipônica, né, nipo-brasileira. De acordo com essa proposta, ficaria proibida a comercialização de produtos que não fossem considerados orientais por um comitê gestor da Feira da Liberdade. Quer dizer, quando se liberasse a feira iria, vamos dizer, ser obrigada a incorporar aquelas pessoas que ali estão, mas não cabe mais a feira. Você precisa ser discutida dentro de um aspecto. Então, na realidade, a gente inventou esse projeto para dar uma restrição. A gente já está nessa crise, né, econômica, sanitária, né, e ainda você vai criar uma lei que vai excluir esses trabalhadores de lá, que às vezes a única fonte de renda deles, é um absurdo. E são inúmeras violações, assim, imagina um artista e uma artista, né, que trabalha fazendo seu artesanato, que tem uma história, aquilo não é um produto, né, aquilo tem um valor cultural por trás, representa uma história própria, né, e daí, a partir de um projeto de lei, simplesmente você é obrigado a transformar seu produto, colocando ali características orientais. Oriental a gente usa de uma forma muito coloquial no Brasil. Pega a Península Árabe, norte da África, até o leste asiático, o que todas essas culturas e todos esses povos têm em comum para estar sob o termo oriental? O único denominador comum de tudo isso é a suposta inferioridade à Europa. Se esse é a única forma conceitual de colocar oriental, sabe, que existe literatura, que existe tudo isso, o que isso significa? Quem é oriental? O oriental, ele não existe, né? Não há nada que a gente consiga objetificar, né? Explicitar e dizer com todas as letras o que significa oriental, né? Então você vai fazer esse passeio na Praça da Liberdade, um ponto histórico, traz toda essa memória negra, e você só vai ter a possibilidade de lidar com produtos asiáticos. PL 798, que nós começamos a chamá-la de PL da exclusão cultural, ela é uma excrescência. Na verdade, aquilo ali, o que é que eles queriam fazer? Tirar da feira 330 artesãos que trabalham lá há mais de 40 anos e transformar a Feira da Liberdade única e exclusivamente numa feira de produtos orientais. A ideia é boa, desde que não tirasse o direito das pessoas de trabalharem lá. Quem começou aquela feira foram os artesãos da cidade de São Paulo, parte vinha da República e de outras feiras, e fundaram ali aquela feira. E foi formado ali um caldeirão cultural. A PL, ela ia tirar todo esse pessoal, tirando deles o direito de trabalhar na feira, desde que ele não trabalhasse com produtos orientais, né? Então não era uma PL para melhoria, era uma PL de exclusão mesmo. O projeto de lei, ele foi de autoria de Aurélio Nomura, ele veio para beneficiar, tematizar a feira em si. A Feira da Liberdade, que é oriental, que já existe há mais de 40 anos. Que aqui basicamente é um bairro oriental. Sempre foi, né? Apesar de que originalmente aqui nessa praça era dos escravos, né? Tem até uma igreja, tem o pessoal que frequenta. E tudo isso a gente respeita, né? Então, mas é mais para o turismo, você até é um ponto central da cidade. Se você for lá na Feira da Liberdade, você vê que 90% não são descendentes japoneses. E 90% das mercadorias, principalmente na Feira do Artesanato, não tem nada vinculado a produto oriental. Não ia ninguém ser retirado da feira. Ninguém ia ser retirado da feira. Apenas você teria de passar, né, depois por uma comissão que fosse da própria feira. O decreto que regulamenta o funcionamento das feiras na cidade de São Paulo, ela não faculta a um artesão que trabalha numa feira ser transferido para outra, né? É proibido. A licença ela só serve para aquele lugar, para aquele dia,
e é pessoal, de uso pessoal, intransferível. Também não dá para, no meio de uma pandemia, saindo aí de uma pandemia, não dá para você se reestruturar e mudar todo o seu produto. Até mesmo você vai mudar o seu produto sem fazer uma análise de mercado. Como é que vai ter aceitação desse produto que eles querem que você venda? Vamos pensar num contexto de Covid, e não só no contexto de Covid, mas principalmente no contexto de Covid, tirar o emprego dessas pessoas é, tipo, quase por completo garantir que essas pessoas podem acabar morrendo. Então, faz parte de uma necropolítica, sabe? A necropolítica, ela não é simplesmente a guerra às drogas. Ela não é simplesmente latifundiário atirando nos povos indígenas. O genocídio ele se dá de várias formas, né? E no meio de tudo isso aparece a PL 789, que era para tirar ainda o pouco que as pessoas tinham para recuperar suas vidas depois da pandemia. Esse apagamento, ou essa tentativa de apagamento, aconteceu literalmente, não só simbolicamente, como literalmente. Esse processo que invisibiliza os segmentos da população sem condições de disputar o território em pé de igualdade, né? O território sempre acaba sendo apropriado por quem tem poder econômico e, em consequência disso, poder político, né? Que é o que ocorre aqui nesse quarteirão. O interesse em apagar a história do bairro é secular, né? Documentações sobre a escravidão em São Paulo foram queimadas. A gente tem que lembrar sempre para não cometer o mesmo erro. Essa disputa de território dentro do bairro da Liberdade está cada vez maior, né? Com a chegada de outros povos. Então, é você fazer prevalecer a sua vontade. Tem outras pessoas também que estão ocupando aquele espaço hoje, né? Obviamente, os japoneses tiveram uma importância na Liberdade, né? Mas hoje, muitos imigrantes moram lá, né? Haitianos, pessoas da Guiné, né? Chineses também. E esse projeto iria apagar todas essas histórias que compõem a Liberdade. Daqui a alguns anos, já não vai mais saber por que o bairro tem o nome de Liberdade, qual é a história, o que aconteceu ali. A gente não tem essas histórias contadas mais uma vez, né? E porque umas histórias são contadas e porque outras não. De maneira nenhuma a gente desvaloriza a presença dos asiáticos na Liberdade, de jeito nenhum. Eles têm muito valor, né? Eles também sofreram muito em São Paulo, também lutaram muito para conquistar o seu espaço, mas a gente precisa conseguir essa união e trabalhar junto, né? Eu não sou dono, mas dentro do meu alcance eu ajudei, pessoal. Se você tem interesse, você que tem que tocar o projeto. Você tem que ir atrás, você tem que mergulhar em cima do projeto. Você não pode esperar que todo mundo venha trabalhar junto com você. Pode trabalhar se você pedir. Então, se você for chamado, olha, você me ajuda, é outra coisa. Se você não é chamado, você ajuda quando você é acionado para fazer alguma coisa. Na obrigatoriedade de vender produtos orientais, há essa política, né, implícita de reforçar a expulsão de pessoas pretas, né, e indígenas, por exemplo. Nossa história mesmo, a história das nossas famílias também, fazem parte da diversidade do país, da diversidade da cidade, e esse PL ia totalmente contra isso. Então era um PL que atacava nós mesmos. É uma história que é a história de todos, né? A história da cidade. Esse projeto apaga uma grande parte da narrativa da Liberdade que foi anterior, né? Que é a história da população negra. Quando você apaga a história de um povo, você tira poder dele, né? Você tira a própria autoestima. Então, quando você tem o nosso sistema educacional, que, por exemplo, uma criança preta periférica não consegue ver pessoas pretas como ela nos mais diversos cargos, as crianças não têm sonho. E o quão nociva é isso, né? Se eu não consigo também ver alguém, por exemplo, uma professora que é preta, ou um advogado que é preto, ou um médico, ou a gente fala essa discussão da representatividade, né? Que não é só você ter uma cara preta nos lugares,
mas de como isso é importante para as gerações que vêm, para elas se acharem capazes. Ensinar a história de São Paulo para as crianças e os jovens de São Paulo, eu acho assim que é super importante. Então, se eu sei que ali tem uma história de um povo, e principalmente quando eu me conecto com esse povo, ou quando eu faço parte desse povo, por exemplo, a comunidade oriental, que é muito diversa, né? E é muito importante as pessoas conseguirem se conectar nos espaços, até porque isso faz sentido para elas, dá sentido o quão emocionante e verdadeiro e poderoso é você estar num lugar que você sabe que ali tiveram seus antepassados, né? Você dá também a sua relação com a cidade muda. A gente não sabe que tinha o primeiro cemitério da cidade, que é o cemitério dos Aflitos, no bairro da Liberdade. A capela é um dos prédios históricos mais antigos da cidade de São Paulo. Ela é um marco triste da nossa história, né? Ela fica no meio do que era o cemitério dos Aflitos, né? De 1775 até a inauguração do cemitério da Consolação em 1858. Portanto, 83 anos de funcionamento. Quem era sepultado aqui? Um cemitério inusitado para a época, que recebia os corpos daquelas pessoas que não eram recebidas em lugar nenhum. E num período, num contexto de regime escravista, quem são essas pessoas? Uma maioria de escravizados. Por que não se fala dos povos negros na cidade de São Paulo? A questão não é quem vai ficar com o lugar ou qual é a narrativa que se impõe aqui, mas vamos falar das duas narrativas, porque inclusive a narrativa oriental e a narrativa japonesa, ela já é muito forte naquele bairro. Já tem um território muito demarcado. E aí é um absurdo que onde era o Largo da Forca, que eram as pessoas negras escravizadas, onde essas pessoas eram enforcadas e que em sua maioria eram pessoas negras escravizadas, ou ainda os povos originários, né, que estavam aí bem antes de todo mundo. E eles têm uma linha, né, tem um totem lá na Praça da Liberdade, no Largo ali, né, da Liberdade, e tem um totem contando a história, né, um pouquinho da Liberdade, e tem uma linha falando que ali era o Largo da Forca. Quando a gente está falando sobre relações étnico-raciais no Brasil, a gente também está falando de um projeto da branquitude hegemônica de como esses grupos eles vão se comportar. Então, quando eu volto lá no projeto de branqueamento racial, né, justamente porque as relações étnico-raciais brasileiras elas são desenhadas, digamos, por arquitetos dessa branquitude hegemônica. O futuro do trabalho aqui em São Paulo, no pós-abolição, ele foi pensado enquanto o futuro do trabalho de operários europeus. São Paulo utilizou a mão de obra europeia para embranquecer a cidade, mesmo tendo pessoas pretas aqui que tinham sido libertas, né, mas não tiveram nenhuma condição. Você tem momentos em São Paulo, logo no pós-abolição, em que você tem um contingente grande de pessoas pretas que poderiam fazer todos os serviços de lavoura ou das fábricas que estavam começando, mas não eram aceitas nesses trabalhos. Quem eram aceitos eram os imigrantes italianos. A gente tomou conhecimento por conta de um dos trabalhadores da feira, né, o Edson Yamaguchi, que ele fez um abaixo-assinado contra, né, esse PL. E aí a gente começou primeiro se mobilizando junto com o Perigo Amarelo, né, e a gente divulgou nas redes, né, que foi a primeira coisa que teve maior alcance do nosso coletivo, explicando o que era esse projeto de lei, tentando divulgar o abaixo-assinado que o próprio Edson já tinha criado e tentando fazer as pessoas estudarem e se conscientizarem sobre, né, o que é a liberdade, qual é a história dela, qual que é o problema desse PL, etc. Né? O coletivo Dinamene, né, eles fizeram um chamamento, né, para alguns coletivos se juntarem, né, se unirem, ver quais as ações que cada coletivo estava tomando frente a esse PL e talvez poder unir forças. Né? E foi isso que aconteceu. A gente deu essa força jurídica, esse amparo legal,
analisando o projeto em si, vendo cada palavra e vendo, como assim, eles escreveram isso, vai totalmente contra a Constituição, vai totalmente contra essa lei. E a gente redigiu um texto mesmo, como se fosse um parecer, né, com argumentos jurídicos contrários a esse projeto de lei. Então a gente começou a produzir textos, a estudar um pouco como funciona para aprovação de um projeto de lei, né? O PL, ele caiu, né, ele foi arquivado, o Nomura retirou ele da votação, né, então parece que a nossa pressão política, assim, deu certo. Basicamente, quando eu falo de comunidade amarela, de indivíduo amarelo brasileiro, eu estou me referindo a pessoas de ascendência leste asiática, certo? Nas Américas, né? A presença japonesa nas Américas, a base da pirâmide da racialização, nesse continente vão ser pessoas negras e pessoas indígenas. No topo tá a branquitude, e nesse meio termo, assim, entram asiáticos, e nisso também entram judeus, árabes, pessoas que são etnicamente ambíguas. Então, especificamente dos japoneses, é muito esse não lugar, às vezes, né? Porque você tem na Segunda Guerra Mundial, você tem justamente o japonês caindo muito nessa hierarquia. Aí ele se torna um inimigo comum, uma ameaça, ele é muito perigoso, ele é espião, enfim, vários estereótipos também, eles não mudam completamente, mas muda o tom, né? Por exemplo, a questão da inteligência. Então, essa inteligência, durante esse período onde se faz necessário ter esse inimigo, você tem o japonês espião, enquanto nos períodos anteriores e depois da Segunda Guerra, você tem o japonês inteligente, dócil, que é um bom trabalhador. As relações étnico-raciais brasileiras, elas só não se dão espontaneamente, né? Existe aí um papel que a branquitude hegemônica coloca para todos nós, né? E também estruturalmente, vamos dizer, para populações e comunidades inteiras. A popularização, né, da cultura japonesa higienizada, assim, anime, mangá, música pop, essas coisas, assim, foram deliberadamente exportadas pelo Japão, para tentar se recuperar, né, tipo, reabilitar a própria imagem no cenário internacional depois das atrocidades que foram cometidas. Essa cultura higienizada e super domesticada, criada, né, na medida certa para ser vendida. Essa instrumentalização, ela com certeza pode acabar sendo, na visão de determinadas pessoas, uma coisa boa, né? Um local bom a se estar, um local definitivamente melhor, né, do que de outros grupos étnico-raciais. Daí entra toda a questão de se vai ser mais interessante para esses grupos crescer economicamente ou não ser orientalista. Então, não haveria plano de orientalização do bairro se não fosse essa parceria, se não fosse o interesse do empresariado, né, paulistano, se não fosse o interesse da própria prefeitura de São Paulo na época, o interesse dos lojistas também, né, mas são múltiplos interesses, assim, e normalmente esses interesses acabam muito mais reforçando, né, violações, discriminações contra a população negra, né, e indígena, por exemplo, mas do que promovendo um outro projeto de cidade, né, um outro projeto de sociedade. Até que ponto que essa instrumentalização da comunidade amarela brasileira pela branquitude, né, pelo capitalismo também, no sentido do processo de gentrificação que ocorre no bairro da Liberdade, né, até que ponto que isso é só uma ingenuidade mesmo. O projeto de gentrificação, é claro que ele sempre anda junto com as questões sociais, justamente porque classe e raça andam juntos, né? É bom entender primeiro o que é essa gentrificação, né? Justamente essa questão dessas iniciativas privadas que, no caso da Liberdade, pertencem a determinado grupo étnico-racial, né?
que são iniciativas privadas que vêm de indivíduos amarelos, né? De desapropriar, basicamente tomar e mudar aquele cenário para que seja mais rentável, né, para eles. Sabe, a cultura japonesa virou as lanternas da liberdade. Você não tem o engajamento que dói com a cultura, seja por parte de quem consome, seja por parte de quem herdou essa cultura, que é a gente. Você tem um engajamento estético, que enfim, consumir anime, falar um pouquinho de japonês aqui e ali, o Japão é legal, ou às vezes abdicar completamente disso, mas na parte de quem consome esse fascínio e tal, sem se engajar com a realidade, talvez até, do Japão, enquanto uma nação nada homogênea, enquanto um país que está, assim, quebrando porque o modelo econômico, tipo, neoliberal, é insustentável. Pessoas que literalmente morrem de trabalhar. Sem falar do passado imperialista, né? Então você não se engaja com essa cultura que dói e exige crítica e exige uma revisão de posicionamento próprio. Que cultura é essa que está sendo realizada? E quem está realizando ela? Então, não adianta ter só as instituições para fazer essa manutenção, mas é saber quem está fazendo isso, quem está escolhendo a cultura que vai ser mantida. A gente resgata, a gente tem essa ancestralidade, né? A gente já fez muito desse resgate, mas eu acho que foi muito mecânico. Foi muito, vou só registrar e é isso. Já sei de onde eu venho. E a gente acaba não pensando nas implicações de tudo isso. Então, a gente talvez tenha que fazer o resgate mais do simbólico e do espiritual. Saber falar que essa terra, assim, São Paulo, né, é uma terra Guarani, é Guarani Imbiá, e a gente está aqui porque outros grupos, outras pessoas e povos foram expulsos. E há uma diferença muito grande entre você vir, né, você se deslocar para um país porque você quer ou porque você precisa e ser trazido, ser sequestrado, né? Então é muito diferente, mesmo que a gente fale de condições muito difíceis, a gente, quando fala, por exemplo, da comunidade japonesa, ou quando fala da comunidade italiana ou libanesa, óbvio, passaram por muitas dificuldades, mas uma coisa é você vir, porque você estava passando por muitas dificuldades no seu país, e outra coisa é você ser sequestrado, né, e para trabalhar forçosamente aqui. É também uma tática política de alguns membros dessas comunidades estarem mais perto desses homens brancos, porque no final todo mundo quer estar no poder, né? E a história ela é uma disputa. Então, se eu estou mais perto desse homem branco poderoso, talvez eu consiga também contar um pouco da minha história. Mas a gente sabe que, né, ninguém gosta de dividir. A gente compreende como que esse PL é só mais uma ação que visa esse apagamento histórico, né, da memória negra no bairro da Liberdade. Então, há inúmeras lutas em torno que extrapolam a dimensão do PL e que dizem respeito a nós amarelos, né? A gente compreende que as nossas comunidades, num todo, elas foram e ainda são muito coniventes todas essas políticas de extermínio, de apagamento e da presença negra no bairro da Liberdade. Não só no bairro da Liberdade, mas na história do Brasil como um todo, né? Eu acho que tem, inclusive, uma dinâmica interna das comunidades. É a mesma dinâmica da sociedade no geral. É essa classe dominante, tipo, tentando justificar a própria manutenção no poder. E, enfim, então são várias barganhas, várias negociações que existem, né, e acabam desaguando num PL absurdo como esse. Posso dizer que essas várias comunidades amarelas, né, elas talvez foram convidadas, né, pela branquitude a fazer parte da manutenção do racismo estrutural no Brasil, ante pessoas negras e ante pessoas indígenas, né, e aí pensando numa situação de manutenção da necropolítica mesmo, sabe? Necropolítica é esse termo do filósofo Achille Mbembe, né?
que vai dizer justamente dessa política de morte para determinadas populações. E no Brasil, obviamente, pessoas indígenas, pessoas negras. Hoje é importante isso, que a gente está se colocando como pessoas asiáticas, né? Que está pensando nessas questões de solidariedade antirracista, porque é a primeira vez que a gente está tomando essa consciência, né, de como a gente está se inserindo nessa sociedade e como que a gente vai participar dentro disso tudo, né, para mudar a sociedade para uma sociedade que seja tipo, melhor para todo mundo, né, que não haja mais opressões, né, de qualquer tipo, né. Pensar como que nós somos povos diaspóricos, assim, né? De que isso também traz um outro elemento para a gente compreender a necessidade de pertencimento, né? O que está em jogo, assim, na construção das nossas subjetividades, né? E entendendo isso, essa diáspora, né? Que nós somos parte dessa diáspora, ajuda também a potencializar essas conexões, né? Que extrapolam também os limites das cidades, dos estados, inclusive do Brasil, assim, né? Então, eu acho que você fechar muito um cerco e favorecer demais a uma determinada classe, uma determinada população, parte da população, e apagar e esquecer a outra, né? Como a gente luta pelo restauro da capela, a gente também luta pelo não apagamento e pela promoção da cultura. Que seja resgatada essa história, seja valorizada essa história, que todos possam conviver amavelmente, que todos possam conviver solidariamente. A gente vem tentando abrir diálogo, vem procurando, né, esse encontro com os povos asiáticos também, para trazê-los para a nossa luta, que eles conheçam a nossa história e venham para a nossa luta também. A gente pode chamar esse processo que aconteceu nesse PL de racismo estrutural. Se eu deixar que a sociedade, a dinâmica da sociedade aconteça de forma espontânea, eu vou ter sempre homens brancos ou gente que tem dinheiro, poder econômico à frente dos processos. Ocorre que você está lidando com uma cidade, com um bairro, inclusive, que é muito diverso, né? E que já não faz mais sentido você ficar preservando uma cultura única aqui. Esse episódio do PL da feirinha mostra bem como é que ocorre o racismo se instaura, acontece, muitas vezes, não estou dizendo que é o caso, mas muitas vezes sem que as pessoas envolvidas se deem conta, né? Quem reivindica a exclusividade de produto oriental ali, excluindo as demais identidades dessa feira, tanto como quem também toma a iniciativa de apresentar o projeto de lei, né? Independente de haver intenção ou não aí, o racismo está operando. Até que ponto que essas pessoas, no ato inocente, né, delas de se negar enquanto uma pessoa racializada ou de ignorar, né, a existência da branquitude, né? Até que ponto essa ingenuidade de achar que isso não está afetando ninguém e nem a si mesmos afeta os outros grupos raciais que estão dentro das relações raciais brasileiras, né? A cultura também é minha, e ela é minha para mudar. As tradições também são minhas, e elas são minhas para mudar. A gente tem o poder de falar o que é a nossa cultura e o que não é, sabe? O que faz parte da nossa cultura e o que não faz, né? Porque ela é nossa, né? Não é por exemplo, branquitude, né? Das elites burguesas definir o que é ser um japonês, pegar, cristalizar isso, tornar um produto e ainda por cima apagar a história da população negra do bairro. A narrativa japonesa ela já está muito celebrada, né? E não que isso seja ruim, isso é ótimo, é muito importante você saber das suas origens, mas sem apagar a história dos outros também, né? Então tem um trabalho muito longo pela frente, assim, acho que a maioria das pessoas amarelas, principalmente no bairro da Liberdade ali, talvez a gente seja necessário estabelecer mais diálogos, né, com comerciantes, com lojistas, com as associações japonesas, né. Não é um bairro de uma pessoa só, de uma população só. A gente não acha que tem que haver esse embate, sabe? Porque há esse discurso de tentar falar que vai se apagar a memória japonesa do bairro, alguma coisa assim. Mas a gente tem que lembrar, antes de tudo, o que tem acontecido com a população negra no Brasil, sabe? Não só na Liberdade, mas como um todo.
as pessoas negras não têm acesso à sua ancestralidade, sabe? É disso que a gente está falando. A gente sempre fala que é mais fácil, por exemplo, você saber a origem europeia da sua família. E aí aquela história, né, que se repete. Ah, mas eu tinha uma avó indígena. Ah, eu tinha uma avó macumbeira. Tipo, tá bom, mas qual é o nome dessa mulher? Todas essas histórias estão presentes, então elas têm que ser contadas, e não uma em detrimento da outra. Se existe, né, esse projeto, né, de orientalização da liberdade, né, pensar em como dialogar com as pessoas, e resgatar a memória de, por exemplo, né, sobretudo das pessoas negras, né, da população negra lá no bairro. Então, a pergunta que fica é: qual é o papel das comunidades amarelas brasileiras dentro das relações étnico-raciais posto pela branquitude? E, se esse papel existe, se ele foi posto pela branquitude, estamos seguindo ou não? A nossa hipótese é de que, em maioria, estamos seguindo este papel e que esse papel é justamente o reforço e o suporte do racismo estrutural brasileiro e do genocídio com povos indígenas e povos negros. Quanto mais a gente conhece outras lutas, mais a gente consegue ser coerente com a gente mesmo. Eu acho que é uma ótima advertência, assim, para a gente acabar justamente não achando que mais a liberdade é nossa mesmo. Um sorriso